Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Antes da tia começar a nossa aula de hoje, a tia vai dar 3 dicas de estudo para vocês. Procure sempre um lugar calmo, arejado, silencioso, iluminado e bem tranquilo, para que vocês possam se concentrar na nossa aula. Tenha sempre perto de você o seu estojo contendo seu lápis, sua borracha, seu apontador, o material escolar que você vai precisar para a nossa aula. Tenha sempre ao seu lado o seu material didático, o seu livro de matemática, nossa aula já é matemática, e o seu caderno. Hoje em matemática nós vamos falar sobre medidas. Medida de superfície, que está no livro de vocês, na página 292 a 297. Nós vamos falar sobre a medida de volume, que está no livro de vocês, na página 301 a 304. E medida de massa, que está no livro de vocês, da 308 a 310. O que é medir? Medir é associar valores numéricos às grandezas através de um instrumento. Mas tia, e o que é grandeza? Grandeza é tudo aquilo que se pode ser medido. Medir é comparar a grandeza a ser medida com outra da mesma espécie, considerando padrão e denominada. Toda medida ela tem uma unidade. Toda medida é constituída por um número e uma unidade padrão. Lembra que na aula passada nós estudamos sobre medida de comprimento e ela tinha uma unidade padrão. A unidade padrão da medida de comprimento é o metro. Tem os submúltiplos e tem os múltiplos desse metro. Já na superfície, é uma das grandezas mais comuns e está sempre presente no nosso dia a dia. No sistema internacional, a grandeza da superfície tem como unidade básica, a unidade padrão dela é o metro quadrado. M elevado ao 2. A grandeza da superfície, a unidade da grandeza da superfície, como a tia tinha falado, é o metro quadrado. O metro quadrado ele corresponde à área de uma região quadrada com 1 metro em cada lado. Por isso que é chamado de metros quadrados. Por quê? Porque é a área da região, cada área dessa região tem 1 metro. Então, um quadrado, você vai olhar a área dele e calcular, é 1 metro quadrado. A unidade dessa área de medida da superfície, como a tia te falou, a unidade de medida padrão dela é 1 metro quadrado. Eles têm os submúltiplos e têm os múltiplos. Os múltiplos da superfície corresponde ao decâmetro quadrado, o hectômetro quadrado e o quilômetro quadrado. Já os submúltiplos do metro quadrado é decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Como é que a gente transforma envolvendo essas unidades? No metro de comprimento, a gente multiplica de 10 em 10 e divide de 10 em 10. Já na superfície, a gente multiplica de 100 em 100 e divide de 100 em 100. Por quê? Porque ao quadrado, 1 metro ao quadrado, 10 vezes 10, vai dar 100. Então, se é metro quadrado e cada medida é 1 metro, cada medida é 10, eu vou multiplicar 10 vezes 10, por isso que eu vou dividir por 100 ou multiplicar por 100. Exemplo, para transformar 378,1 decímetro quadrado em metro quadrado, o que é que a tia vai fazer? Eu tenho decímetro, eu não tenho, a minha unidade padrão é o metro quadrado. Eu vou para a direita ou vou para a esquerda? Se eu vou para a direita, eu multiplico. Se eu vou para a esquerda, eu divido. Então, eu vou dividir por 100, certo? Eu multiplico e eu divido. Se eu quero de metro para decímetro, como eu estou na direita, eu vou para a esquerda, eu vou dividir. Se eu fosse da esquerda para a direita, o método padrão, se eu fosse para a direita, eu ia multiplicar. Então, eu vou pegar 378,1 dividido por 100, que eu vou encontrar
3,781. Eu desloco, só vou deslocar a vírgula. Quantas casas eu vou deslocar a vírgula? Se a vírgula está na primeira casa, está na casa do 1, eu vou deslocar a casa quantas vezes? 1, 2, 3. Porque, né, de 100 em 100, eu desloco a casa 3 vezes. Não está no 1, eu desloquei a casa. Eu conto quantas casas? Conto quantas casas? A vírgula está no 1, eu vou contar 2 casas, né? Por 100, desculpa, gente. Não é por 100, eu vou deslocar a casa 2 vezes. Se fosse por 10, eu deslocava uma casa. Mas como eu vou dividir por 100, eu vou deslocar a casa 2 vezes. Tá no 1, eu conto 8 e 7. Coloco a vírgula. Entenderam, né? Na comprimento, que é só 1 metro, você vai contar, deslocar a casa de 10 em 10. Se for por 10, uma casa. Se for por 100, 2 casas. Se for por 1.000, 3 casas. Só que de metros quadrados, eu vou dividir por 10. Então, eu vou dividir por 100. Então, eu vou deslocar quantas casas? 2 casas decimais. A área de uma região plana. Calcular a área de uma região plana é medir a porção do plano ocupada por essa figura. Isso é feito comparando-se a figura plana com a unidade de medida. Então, como é, tia, que eu calculo essa área dessa medida? A área de A é igual a base sobre a altura. A forma da área de um retangular, quando eu vou calcular a área de uma parte retangular, o que é que eu faço, tia? Eu multiplico, eu pego a base vezes a altura. A forma da região retangular para me calcular a área é a base vezes a altura. A área de uma região quadrada, eu vou calcular lado vezes lado, certo? Na área do retângulo, eu vou calcular a base sobre a altura, certo? Quando eu vou calcular um retângulo, eu calculo a área, que é a base, sobre a altura. Multiplico com a altura. Aí eu encontro a área desse retangular. Já quando eu vou calcular a área de uma região quadrada, eu multiplico os lados. Lado vezes lado, a área é igual ao lado ao quadrado. Certo, meus amores? Novamente, repetindo. Quando eu vou calcular a área de um retângulo, eu calculo como, tia Daniela? A base vezes a altura. Já no quadrado, eu calculo lado vezes lado. Então, área é igual lado ao quadrado. Já quando eu vou calcular a área de um paralelograma, o que é que a tia faz? A área, a base também vezes a altura. Você multiplica a base vezes a altura e encontra a área de um paralelograma. Para me calcular uma região triangular, para me calcular a área de um triângulo, como é que eu faço, tia? Eu pego a base vezes a altura dividido por 2. Eu calculo a base vezes a altura, o resultado dessa multiplicação eu divido por 2. Aí eu encontro a área de uma região triangular. Vamos lá. Para me calcular a área de uma região retangular, eu multiplico. A área é igual a base vezes a altura. Para me calcular uma área de um quadrado, eu vou lado vezes lado. Para me calcular a área de um paralelograma, eu também faço da mesma forma. A base vezes a altura. Para me calcular uma região triangular, eu vou pegar a base vezes a altura. O resultado dessa multiplicação eu divido por 2. Então, a área de um triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. A área de uma região limitada por um trapézio é calculada dessa forma. Base mais base vezes a altura dividido por 2. Então, você vai pegar a base de um trapézio
Soma com a outra base do trapézio, a base maior mais a base menor vezes a área, a altura, dividido por 2. Novamente repetindo. Para me calcular a área de um trapézio, o que é que eu faço? Eu somo a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Repetindo novamente para vocês não esquecerem. Num retângulo, eu vou calcular a área, eu pego a base vezes a altura e encontro a área. No quadrado, eu vou fazer lado vezes lados, ou então lado ao quadrado, eu encontro a área desse quadrado. Quando eu vou calcular um paralelograma, eu quero encontrar a área desse paralelograma, o que é que a tia faz? Eu pego a área vezes a área é igual a base vezes a altura, eu encontro a área. Para me calcular de um triângulo, como é que a tia faz? A tia pega a base vezes a altura, o resultado dessa multiplicação eu divido por 2. Já no trapézio, eu quero encontrar a área, eu pego a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. A medida de volume no Sistema Internacional de Unidade CI é o metro cúbico. Isso já na comprimento é o metro, na superfície é o metro quadrado. Já na do volume, a medida de volume já vem o metro cúbico. Então, na comprimento é por 10, na superfície é o quadrado, que é 10 vezes 10, que já vai dar 100. E na de volume é o metro cúbico, que eu vou multiplicar por 1000. Sendo que um metro cúbico corresponde a um espaço ocupado por um cubo de 1 metro de aresta. Nesse caso, o volume é encontrado multiplicando-se o comprimento, a largura e a altura do cubo. Então, como é que eu faço para me encontrar? Quando eu quero encontrar o volume, eu multiplico a altura, a largura e o tamanho. Como é que a tia faz? Ela multiplica o comprimento, a altura e a largura do cubo, para me encontrar o volume dela. Eu multiplico a largura, o comprimento e a altura. Há convenções de unidade. As unidades do sistema métrico decimal do volume são quilômetros cúbicos, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico e metro cúbico. Aí são os múltiplos do metro cúbico. Agora a tia vai falar para vocês os submúltiplos, que são o decímetro cúbico, os centímetros cúbicos e os milímetros cúbicos. Essas transformações entre os múltiplos e submúltiplos de um metro cúbico são feitas multiplicando ou dividindo por 1000. Lembrando, novamente, que na de comprimento eu multiplico por 10, na de superfície eu multiplico por 100 e na do volume eu vou multiplicar por 1000. A tia botou aí para vocês o esquemazinho para vocês verem como é que faz essa multiplicação. Eu multiplico da esquerda para a direita, eu multiplico por 100 e da direita para a esquerda, eu divido por 100. O volume do paralelograma, do paralelepípedo retângulo, como é que eu calculo esse volume? Vamos considerar o paralelepípedo retângulo da figura, na qual o C é o comprimento, o L é a largura e o H é a altura. Então, desse modo, o que é que eu faço? Para me calcular o volume, eu multiplico o comprimento vezes a largura vezes a altura. Para me calcular o volume de um paralelepípedo retângulo, eu faço o que, tia? Eu multiplico o comprimento, a largura e a altura. Aí eu encontro o volume. Descubra esse volume. Quem descobristes?
Se eu sei que o volume é o valor do comprimento, da largura e da altura. Então, o comprimento dele, ele é dividido em quantas partes, esse cubo? Tem 4. Então, é 4 vezes 3 vezes 2. Se você olhar para esse cubo aqui, você vê que ele tem 3, foi dividido em 4 e tem 2 de altura. Então, tem 2 cubos de altura, 3 de largura e 4 de comprimento. Então, largura mais vezes o comprimento vezes a altura. E que deu 24 cubos. Então, eu multipliquei o comprimento, a largura e a altura para me encontrar o valor desse cubo. O volume desse cubo. A unidade padrão de massa no Sistema Internacional de unidade de quilograma é o quilo. A massa de um cilindro padrão de platina em radia representa a medida correspondente a 1 quilograma. A gente estudou comprimento, nós estudamos superfície, nós estudamos volume, nós vamos estudar agora medida de massa. Quando nós vamos falar em medida de massa, vem logo assim, quando você vai se pesar, você não vai olhar quantos quilos você tem, né? Você vai dizer, eu vou pesar quantos quilos eu tenho. Você vai olhar quantos quilos de massa corporal você tem. Para calcular a unidade de medidas de massa, nós vamos fazer aquele mesmo esquema, multiplicar por 10 e dividir por 10. A unidade padrão do sistema de medida de massa é o G, que é a grama. Ela tem os múltiplos e os submúltiplos. Quais são os múltiplos dela, tia? O quilograma, o hectograma, o decrâmica, o dicrâmica, o cigrama e o miligrama. Como é que eu faço essa transformação, tia? 350 gramas em miligrama. Para transformar de grama para miligrama, nós devemos multiplicar o valor por 1000. Por que, tia, por 1000? Porque 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000. Eu estou em grama. Eu quero chegar em... Vamos aqui, a tia vai botar aqui para a tabela. Eu estou em grama. Grama é a unidade padrão. Eu quero de grama para miligrama. Quantos eu vou ter que chegar a miligrama? 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100. Vezes 10, 1000. Então, eu vou multiplicar por 1000. Assim, 350 gramas é igual a 350 mil miligramas. Por quê? Porque eu boto 350, eu vou acrescentar quantos zero, tia? 3, porque não é por 1000. Então, 350 vezes 1000 dá 350 mil. Quantas quilogramas tem 3.000 gramas? Para transformar grama em quilograma, vemos na tabela que devemos dividir o valor por 1000. Quando eu estou em grama, eu quero ir para quilograma, eu estou indo para a esquerda, eu vou dividir. Quando eu vou da esquerda para a direita, eu multiplico. Quando eu vou da direita para a esquerda, eu divido. Então, eu vou pegar esse valor, 3.000, e vou dividir por 1000. Por que por 1000, tia? Porque não é 10, 10 e 10. Então, eu vou pegar esses 3.000 e vou dividir por 1000. Isto é, que dividir por 10... Depois, novamente, vou ter que dividir por 10 e mais uma vez por 10. Você pega 3.000, divide por 10, depois divide por mais 10, que vai dar 3 quilogramas. Eu posso pegar diretamente os 3.000 e dividir logo por 1000, que eu vou só cortar os zeros, que o que sobrar
fica quilograma. Então, fica 3 quilograma. Outra unidade de massa que é bem conhecida é a tonelada. É um múltiplo de grama, sendo que cada uma tonelada equivale a 1.000 quilogramas, ou a 100 mil quilogramas, ou 1.000 quilos. Essa unidade é muito usada para indicar grandes massas. O arroba é uma unidade também de medida usada no Brasil para determinar a massa dos rebanhos bovino, suíno e de outros produtos. Uma arroba equivale a 15 quilos. O quilate também é a unidade de medida de massa, quando se refere a pedras preciosas. Nesse caso, um quilate vale 0,2 gramas. Querendo rever nossa aula, é só ir lá no nosso site www.escolapequenospassos.com.br, reveja quantas vezes vocês quiserem. Tá com dúvida? Vá na nossa plataforma digital também, porque essa aula está gravada lá. Façam a atividade de vocês para que vocês aperfeiçoem e aprendam e treinem sobre os sistemas de medidas, como fazer as transformações. Refaçam as tarefas de vocês, que aí vocês aprendem mais e aperfeiçoam mais o aprendizado de vocês. Então, um beijo, até a próxima aula, se Deus quiser.